Você irá ouvir, através do irmão Sérgio Santos, 4 mensagens sobre importantes temas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira mensagem: o amor. Jesus Cristo, através de seu santo Evangelho, nos ensina a amar sem condições ou limitações. No Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versículos de número 32 a 34, ele nos fala sobre esse amor quando diz que se amarmos somente aos que nos amam, nenhum mérito teríamos, mas que amássemos até mesmo nossos inimigos. Essa é a verdadeira e pura essência do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que não ama não conhece Deus, diz-nos o versículo sagrado. Acho que o que mais entristece ao Senhor nosso Deus é a falta de união, harmonia e amor entre seus filhos. Qual pai não fica triste em ver seus filhos divididos em pensamentos, em ver seus filhos lutando um contra o outro, ou até mesmo em ver um evitando falar ou ver o outro? Damos tudo para vê-los juntos reunidos, cada um contando suas novidades e assuntos. O almoço, o jantar ou o lanche parecem ficar mais saborosos. Assim é o Senhor nosso Deus. Ele nos fez seus filhos e não nos criou para ver-nos desunidos. Não, é o seu real prazer ver-nos amando e ajudando um ao outro. Lembro-me da linda história que em uma fazenda muito grande no interior do nosso grande Brasil, morrera o dono daquela propriedade e seus 2 únicos filhos herdaram aquela grande área, dividindo então a fazenda pelo único rio que ali passava, ficando cada um com a metade das terras, um com a parte da direita do rio e o outro com a da esquerda. Tão bonita era a união de ambos que, mesmo agora casados, continuavam felizes amigos. Eles, suas esposas e seus filhos viviam então numa perfeita harmonia. Só que nosso adversário não gosta de união, odeia os que vivem em paz e procura de diversos modos dividir aqueles que vivem em harmonia, tanto família quanto casamento, igrejas e até mesmo os irmãos de sangue. No livro de João, capítulo 10 e versículo também de número 10, Jesus nos afirma que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E aquelas 2 famílias em questão, certo dia, através de um pequeno desentendimento, deram lugar a palavras mal faladas, a assuntos mal entendidos e tornaram-se inimigas ao ponto de não querer ver uma a outra. O povo da região não entendiam a razão de tal desunião e, como pessoas tão próximas e amigas, ficaram agora tão distantes e tão inimigas umas das outras. Certa manhã, porém, aproximou-se de uma daquelas casas da fazenda um carpinteiro que, procurando serviço, expôs suas condições e desejo de trabalhar. O dono da casa, um daqueles irmãos, o contratou para o trabalho e, o levando ao paiol, mostrou-lhe tábuas, pregos e mourões. "Você caiu do céu", disse ele. "Preciso sim de seu serviço. Aqui está o material necessário. Preciso que faça o mais rápido possível uma cerca, uma grande cerca, a fim de que separe de vez a fazenda de meu irmão, que está do outro lado desse rio, pois brigamos e nunca mais gostaria de olhar para ele nem para tudo que lhe pertence. Vou à cidade e, quando voltar à tarde, gostaria de ver o serviço terminado ou então bem adiantado." O bom carpinteiro pegou firme no serviço e, trabalhando com grande empenho, deixou o serviço prontinho até o final da tarde. O dono da casa, ao chegar, se espantou e, ao ver o serviço, muito se irritou e começou a brigar e a xingar o pobre trabalhador.
Te pedi que construísses uma cerca, e eis o que fizeste: construíste uma ponte sobre o rio. Uma ponte! O pobre carpinteiro abaixa a cabeça e, em meio a tantos xingamentos, eis que todos se surpreendem, pois, inaugurando a travessia daquela ponte, veio chorando do outro lado do rio seu irmão e toda a sua família, e entre lágrimas aquele seu irmão exclamava: meu irmão, meu querido irmão, obrigado por teres mandado construir essa ponte. Não aguentava mais sua ausência. Meu coração, o de minha esposa e os de meus filhos não aguentavam mais essa separação. Vejo que também, assim como eu, estás arrependido pelas palavras que trocamos naquele dia. Muito obrigado, meu irmão querido, muito obrigado por esta ponte. Entre lágrimas, sorrisos e abraços, aquele homem recebia o abraço saudoso de seu irmão. E qual não foi também sua alegria e contentamento ao receber o abraço tão caloroso da cunhada, dos sobrinhos que tanto amava. Os dois se abraçaram durante alguns minutos, suas famílias se confraternizaram, as crianças sorriam umas para as outras e parecia que a paz voltava a reinar naquele lugar. O carpinteiro foi então recolhendo suas ferramentas, guardando-as em sua caixinha e, com um leve sorriso nos lábios, foi se retirando bem devagar. Então aquele homem, o dono do serviço, que o havia repreendido pelo trabalho errado que fizera, ao vê-lo retirar-se, gritou arrependido: ei, homem, por favor não se vá, pois além de ter que te pagar, tenho muito que lhe pedir perdão e gostaria mais ainda de convidá-lo para uma ceia de confraternização pela reconciliação de nossas duas famílias. Por favor, não rejeite meu convite, pois é graças a você que tudo isso aconteceu e a nossa discórdia foi quebrada. Foi aí então que a tão importante resposta daquele nosso amigo carpinteiro põe fim a essa linda história. Não, muito obrigado, Senhor, mas não posso aceitar seu convite. Mas por quê? Indagou em semblante decepcionado o irmão ainda abraçado ao outro. É que a tarde já está terminando e ainda tenho muitas outras pontes para construir. Aleluia! Com essa tão linda história, chegamos a uma importantíssima reflexão. Será que estamos construindo pontes? Ou será que construímos cercas e muros? Estamos na face dessa terra vivendo já os últimos dias. A humanidade parece distanciar mais e mais de Deus com tantas discórdias e brigas. Façamos pontes, derrubemos as cercas e os muros, sigamos a pureza do Evangelho. Podemos ver até mesmo irmãos em Cristo em desentendimento um com o outro. Às vezes uma pequena palavra tem se tornado motivo de tanta discórdia. A briga por conquistas e espaço tem sido muito grande ultimamente, e com isso as pessoas se acotovelam e brigam por coisas que na verdade são tão banais e passageiras. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é o céu. Aleluia! É a palavra de Deus quem nos adverte em uma das epístolas de João: aquele que diz que ama seu irmão e o aborrece é mentiroso. Afinal, Deus é amor. Segunda mensagem: a fé. Sabemos que a humanidade, de uma forma em geral, em meio aos cuidados da vida e às preocupações com as coisas da terra, não tem percebido a constante presença de Deus que envolve o planeta, a natureza e a todos os homens.
O que temos visto é uma humanidade correndo em busca de seus próprios interesses, em busca desenfreada de bens e riquezas, e sem nenhuma fé em Deus, envolvidas em desejos egoístas, se distanciando mais e mais da doce presença de Deus. Um exemplo para essa humanidade foi o de um certo homem ateu que, muito estudioso da lei da evolução e mergulhado no desejo macabro de provar às pessoas a não existência de Deus, certo dia se pôs a divulgar nas rádios, a escrever notas em jornais e a pregar nas praças públicas sua falsa e errônea teoria. Foi então a uma grande praça localizada bem no centro de uma das grandes capitais do nosso Brasil, preparou uma certa mesa desmontável, colocando ali livros e revistas de seu uso no falso estudo do obstinado ateísmo. Pregando com muita veemência e a cada minuto atraindo mais e mais pessoas à sua volta, e muitos curiosos também foram ali se aglomerando. Vendo a multidão que crescia à sua roda, aquele homem foi se entusiasmando de tal modo que, por espaço de mais ou menos 2 horas, pregoava e ensinava à sua maneira, por A mais B, que Deus não existia. Empolgado então com seu aparente êxito, finaliza seu discurso lançando um grande desafio àquela multidão. E agora, para provar a todos vocês que realmente Deus não existe, faço um desafio bem ousado. Se realmente Deus existir, peço a Ele que dentro de 2 minutos venha me matar de uma ou de outra forma, provando assim que minha tese, minha teoria estaria errada. E a contagem regressiva começa a partir de agora. A multidão atônita e apavorada olhava perplexa para ele. Alguns mais temerosos olhavam para o céu, esperando que talvez de repente alguma resposta viria lá do alto. Haviam outros que olhavam o relógio e em seguida, aterrorizados, olhavam para o homem. O silêncio era total. Ouvia-se apenas o barulho dos motores de carro ao longe em volta da grande praça e também o cantar de alguns pássaros por entre as árvores. Até que passaram-se os 2 mais preciosos minutos daquele tal sermão. Tomando novamente a palavra, o homem ateu dirige ao povo a pergunta que tanto gostaria de fazer. E então, Deus existe? Se existisse, teria sem dúvida me matado, não é verdade? Concordam comigo? E agora encerro meus comentários, deixando aberta a oportunidade para alguém que ainda queira me perguntar mais alguma coisa a respeito desse assunto. E é aí que entra em cena uma senhora de idade bem avançada, porém cheia de fé, aleluia, que, encurvada pelos anos de vida que vivera, levanta sua mão cansada e com voz já baixa e um pouco rouca fala ao homem: eu tenho uma pergunta sim a te fazer, Senhor. Pois não, dona, aqui tem uma velhinha, gente, que parece querer aprender mais um pouco e quer me perguntar algo. Pois não, pode perguntar, senhora. O senhor tem filhos? Pergunta-lhe a senhora. Tenho, diz o homem, mas o que tem isso a ver? Tem e muito, consegue falar agora um pouco mais alto a simples mulher, ao mesmo tempo que aponta o dedo ao céu. Tem e muito. Se um de seus filhos pegassem uma arma, a entregasse em suas mãos e dissesse-lhe que o matasse, você o mataria? Claro que não, dona, ri, sem entender muito, o homem ateu. Mas por que você não faria isso? Pergunta-lhe a senhora. Ora, vovó, não sei onde a senhora está querendo chegar, mas eu não mataria porque simplesmente eu amo meus filhos, ora.
No que sabiamente a senhora, dando mais um passo à frente e apontando o dedo indicador bem próximo ao nariz daquele homem ateu, responde cheia de autoridade, de fé, de graça e de unção de Deus: Deus não te matou agora, homem, simplesmente porque Ele te ama. Aleluia! O pobre homem ateu, sem nenhuma resposta a dar àquela mulher, vaiado pela multidão que ali estava, foi recolhendo seus livros, guardando suas revistas na pasta, e enquanto colocava tudo no porta-malas de seu automóvel ali próximo, estacionado, assistia à multidão que se espalhava e lhe sorria com ar de zombaria. E ainda conseguia ouvir no seu subconsciente a voz daquela nossa irmãzinha que dizia: porque Ele te ama. Dirigindo de volta à sua casa, parece que a cada rua ouvia dentro de seu carro aquela senhora exclamar: porque Ele te ama. Chegou em casa e, ao abrir o portão de sua garagem, lá estava a voz da humilde senhora: porque Ele te ama. O mais gostoso é saber que a ação do Espírito Santo de Deus estava ali, pois ao passar em frente ao latão de lixo na lateral de sua garagem, o homem em questão não hesitou em lançar lá dentro todos aqueles livros que por algum tempo não o deixavam enxergar o grande amor de Deus para consigo. Amigo irmão ouvinte, conta a história que esse homem se tornou mais tarde líder e pastor de uma das maiores igrejas de nosso continente. Louvado seja o Deus que incondicionalmente ama a toda a humanidade, sem olhar a incredulidade ou a dureza de tantos corações, tem usado homens e mulheres para, através da sabedoria que do alto vem, falar do grande e mensurável amor que uma vez foi nos derramado da cruz do Calvário. Aleluia! Diz-nos a Escritura em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Terceira mensagem: a vigilância. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 41, o Senhor Jesus nos orienta sobre a necessidade constante de vigiarmos, dizendo que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A questão é que muitos se dizem dotados de uma autoconfiança e, consequentemente, caem sem a humildade necessária para saberem que dependemos e muito de Deus. Mas como assim vigiarmos? Com o quê? E afinal, qual o perigo em questão para tal vigilância? Nossa, entre aspas, briga com a vigilância é em função do maior prêmio que buscamos nessa jornada terrestre, a nossa salvação. E para ilustrar melhor essa questão e aprendermos mais sobre esse assunto, lembro-me que no início da colonização do nosso Brasil, nas regiões serranas do estado de Minas Gerais, conta-se que certo senhor de engenho havia fatalmente perdido seu melhor cocheiro, aquele homem que guiava a carruagem puxada por uma ou duas juntas de fortes e ensinados cavalos. Colocou então à disposição de seus tantos empregados o concurso de onde estaria extraindo o seu novo funcionário, e é claro que fosse à altura do anterior. Para surpresa sua e de todos, 3 cocheiros foram aprovados, passando nos mais rigorosos testes de exercícios e manobras. Mas e agora? Como resolver a questão, pois esse senhor precisava de apenas um funcionário que guiasse e conduzisse sua carruagem? Foi então que teve a ideia de levar os 3 a uma sala e fazer a cada um deles uma pequena, simples e inteligente pergunta.
Com que distância você, apontou para o primeiro candidato, passaria próximo a um abismo conduzindo minha carruagem? O rapaz pensou e respondeu, olhando para os outros 2 colegas: passo com a distância de 1 metro. Ok. E você? Apontou para o segundo candidato, fazendo a mesma pergunta: com que distância passaria à beira de um abismo conduzindo minha carruagem? O homem olha também para os colegas, pensa um pouco e, visando o cargo que lhe daria um melhor sustento para a família, responde sem hesitar: passo com 30 centímetros, senhor, e ainda passo correndo. Muito bem. E você? Aponta para o último candidato: com quantos centímetros passa à beira desse abismo? Aquele homem então se levanta, envergonhado, pega seu chapéu e, sem coragem de olhar para os companheiros, diz em voz baixa e trêmula: peço desculpas e permissão para me retirar, Senhor, pois infelizmente não sirvo para ser seu cocheiro. Mas por quê? Gostaria de saber o motivo, indaga aquele mais rico senhor de engenho da época. No que, para espanto de todos, o pobre homem responde: é que meu modo de pensar e trabalhar é bem diferente desses meus companheiros. Guiando a carruagem de meu Senhor, conduzindo em minhas mãos tanta coisa valiosa e carregando nas costas tanta responsabilidade, vou procurar passar o mais longe que eu puder desse tal abismo, Senhor. O patrão então se levanta da cadeira e exclama ao capataz da fazenda: conduza esse último homem aos aposentos e vista-lhe do uniforme, pois esse é o homem que procuro para minha carruagem. Amigo e irmão que me ouve nessa hora, Deus também está à procura de homens e mulheres vigilantes, tanto quanto esse homem. Homens e mulheres que sabem o peso da responsabilidade que carregam. Homens e mulheres que, apesar de crer e servir a um Deus poderoso, sabem muito bem do perigo dos abismos que nos cercam nesse mundo. É a própria Escritura Sagrada que nos exorta a deixarmos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Com essa ilustração tão simples, mas tão significativa, nos recordamos das doces palavras do nosso Mestre Jesus Cristo, quando disse um dia, concluindo sua pregação registrada no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Prezados irmãos, vivemos num mundo de tantas tribulações, turbulências e tentações. Façamos como esse último candidato à vaga de cocheiro naquela fazenda. Procuremos passar o mais longe possível dos abismos da vida, o mais longe possível do perigo, o mais longe possível das tentações, pois hoje em dia não faltam crentes que parecem ter prazer em brincar com os perigos do pecado e do mundo. A mídia, a televisão e a internet têm-nos a todo momento lançado falsos e maldosos conceitos. Os valores parecem estar se invertendo. Embora revestidos de toda a armadura de Deus, como somos através da total comunhão com Cristo, nunca venhamos nos achar seguros demais para a jornada, confiando em nossos próprios méritos e qualidades. Nunca nos achemos super crentes ou sábios o suficiente para desviarmos das artimanhas malignas que Satanás nos oferece. Com Jesus Cristo, sim, só com Jesus ao nosso lado, conseguiremos, aleluia, o sucesso e a real certeza de vitória.
Quarta mensagem: o trabalho. O Senhor Jesus, certa feita, alertou-nos sobre o dever de estarmos sempre lutando e trabalhando a fim de alcançarmos nosso principal objetivo, que é a nossa salvação. E no Evangelho de João, no versículo 17 do capítulo 5, está muito bem registrado quando disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O versículo que resume toda uma vida cristã de trabalho e labor, acho que poderia ser o de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Me lembro também que no Velho Testamento, muitas foram as vezes que o Senhor Deus exortava os seus servos a não desanimarem, a prosseguirem e, é claro, a trabalhar incessantemente em prol de uma causa justa e santa, que é a obra de Deus. Para melhor entendermos e ilustrar essa mensagem, me lembro que certa vez alguém aproximou-se de um homem que vivia com aparência de muito cansado e jeito de quem havia enfrentado horas duríssimas de um difícil trabalho. E foi então que curiosamente resolveu perguntar ao homem do motivo que o fazia estar sempre assim tão cansado e aparentemente tão abatido. Conta-me, homem, por que andas sempre assim com aparência de muito cansado, esgotado e como quem teve pela frente um dia de trabalho muito pesado? O homem então, meio cabisbaixo, balançando a cabeça em sinal de positivo, exclamou em tom baixo e muito lento: amigo, realmente ando bem cansado. E esse cansaço é consequência de um árduo trabalho que tenho todos os dias e que parece que quanto mais trabalho, mais serviço tenho para executar. Curiosa então, aquela pessoa continua a perguntar ao homem cansado: e o que é afinal que o deixa tão cansado assim? Que trabalho é esse que executas todos os dias? Ele levanta lentamente a cabeça em tom baixo, respira um pouco fundo e responde com muita calma: é que tenho o compromisso de cuidar todos os dias de 2 corujas, treinar 2 gaviões, tratar de 2 coelhos, domar uma serpente e um leão, e ainda assim me resta um doente para estar cuidando dele para que não morra. Como assim? Respondeu o rapaz curioso. Mas por que cuidas de tantos animais e para que razão tudo isso? Cuidar de corujas, gaviões, coelhos, serpente e leão? Mas eu não entendo. Se puder me explicar a razão, talvez poderei entender, mas simplesmente não consigo compreender o motivo dessa sua tarefa. O homem de nossa história, ainda meio cabisbaixo, cansado, lentamente vai levantando a cabeça e começa a explicar àquele que o perguntava com tanta curiosidade. Amigo, eu posso te explicar. Vou te explicar sim, afinal você não deve estar compreendendo mesmo não. Olha, as 2 corujas que tenho que estar cuidando todos os dias são meus 2 olhos. Afinal, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, explicou-nos sobre a necessidade de vigiarmos sempre com eles, dizendo que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. A palavra de Deus nos diz também, no livro de Salmos 101, verso 3, que não devemos colocar coisa má diante de nossos olhos. Os 2 gaviões que devo de estar treinando são, na verdade, minhas 2 mãos. Você lembra que a Bíblia também diz para não deixarmos nossas mãos desfalecerem, pois a nossa obra teria uma recompensa? Também devo lembrar que pelas obras de nossas mãos seremos recompensados naquele grande dia do Senhor,
e com isso tenho que dar o máximo possível de trabalho santo para elas. Já os 2 coelhos são os meus 2 pés, que também devo ter muita cautela onde os coloco. Quão preciosos são os pés dos que anunciam a paz, diz-nos o versículo sagrado. E isso tem me sido um trabalho muito difícil, mas não posso desistir de trabalhar e também de dar trabalho a eles. A serpente de que te falei que preciso estar domando muito bem é, na verdade, minha língua. E, inclusive, Tiago escreveu em sua epístola que é um mal que não se pode refrear e que está cheia de veneno mortal. Com ela podemos abençoar e amaldiçoar. Já pensou o perigo que me segue? Com ela poderia eu escarnecer ou bendizer a Deus. Já o leão é o último animal que devo cuidar e também domar. E esse aí também tem me dado muito trabalho. E esse leão é nada mais, nada menos que o meu coração, que pode amar, mas repentinamente poderia também estar maquinando tanto mal para o meu semelhante. É tão terrível meu coração que em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o profeta deu em um só versículo 4 qualidades ruins para ele: enganoso, mais do que todas as coisas, perverso, e quem o conhecerá? Já o doente, de que te falei que cuido para que ele não venha morrer, esse aí é que é difícil a tarefa. Trata-se do meu corpo, um corpo que inclina sempre para o mal. O pecado que a Bíblia nos adverte dizendo que tão de perto nos rodeia. E esse corpo anda doente, pois só no dia que ele será transformado em um corpo de glória, aí sim, esse corpo será são, será curado de verdade. Mas enquanto isso não acontece, meu amigo, devo estar 24 horas por dia cuidando bem dele, para que não morra na contaminação do mundo. O rapaz que ouvia essas tão sábias explicações ficou como que pasmado, não conseguia falar mais nada e, ao sair pensativo dali, não poderia fazer outra coisa a não ser entregar sua vida a Cristo, a fim de que, com a ajuda dos altos céus, conseguisse também a mesma força para cuidar de tanta coisa que o mundo, com sua maldade e pecado, tenta contaminar. Você lembra que uma vez o Senhor Jesus, ao chamar e nomear cada discípulo, os ordenou dizendo: eis que vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça? Outra vez ele os comissionou dizendo para que fossem de 2 em 2, anunciando nas cidades e vilarejos a mensagem de salvação. E será que temos cuidado dessa ordenança divina? Ou será que temos reclamado e murmurado pelo trabalho que temos tido durante nossa passagem aqui nessa vida? Foi o apóstolo Paulo que disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia! Trabalhemos enquanto é dia. A noite vem, disse Jesus, quando ninguém mais pode trabalhar. Irmão amigo que me ouve, trabalhemos com amor no sentido de cuidar da nossa tão grande salvação. Foi o próprio Senhor Jesus que no livro da Revelação alertou-nos acerca de nosso galardão nos céus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Canal Música Mensagem. E você? Dê o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.